os currículos resumidos, né, do que a gente tem aqui na apresentação. Exatamente, exatamente. A Tá bom. apresentação. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Maurício, né, sou presidente aqui do Instituto Digital TV, né, que é uma associação de combate à violência doméstica, à questão da mulher, do idoso, da criança. E hoje, e claro, a gente não podia deixar de ter nossa participação aí dentro do Outubro Rosa, né? Hoje é uma live muito especial, né, que nós temos duas pessoas aqui, dois especialistas convidados nossos, né? Um é o Dr. Paulo Pisão, que é especialista em oncologia com foco em pesquisa e tratamento do câncer de mama, né? O doutor e trazendo também informações essenciais sobre a prevenção do câncer de mama, o diagnóstico precoce e os avanços na questão do tratamento. A nossa outra convidada é a Toni Bernstein. Ela é diretora-geral do portal Terceira Idade, que destaca a importância do cuidado com a saúde da mulher madura, estratégias para conscientização. Bom, nós, né, aquele instituto, nós temos parceiros, né, e nós temos colaboradores e pessoas que estão com a gente já há um tempo, né, pessoas muito importantes dentro de todo esse nosso processo, esse nosso trabalho, né. São as duas advogadas. Nós temos aqui a doutora Érica e a doutora Roberta, que hoje elas que irão conduzir essa nossa live. Então, boa noite novamente para vocês, um bom trabalho. Eu passo agora para a doutora Roberta. Boa noite para quem está nos assistindo, para quem ainda vai nos assistir, porque vai ficar gravado, né? Boa noite, doutor Paulo. Muito obrigada por estar aqui conosco, dispor do seu tempo. Boa noite, doutora Tony, porque está aqui também conosco, né? Eu sei que as nossas vidas são corridas, mas essas informações são muito importantes para as mulheres, né? E por que não aproveitar o nosso Outubro Rosa para falar um pouquinho sobre isso? Não vou me demorar muito nas apresentações, porque o conteúdo é o mais importante, né? Então, vou chamar aqui o doutor Paulo Pizão, especialista em oncologia, com foco em pesquisa e tratamento do câncer de mama. E o senhor vai trazer informações essenciais sobre a prevenção do câncer de mama, o diagnóstico precoce e os avanços no nosso tratamento. Doutor Paulo, o que o senhor pode falar para a gente sobre os avanços nesse tratamento e a importância desse diagnóstico precoce? Bem, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Como oncologista, eu dou muito valor. Eu sempre costumo dizer, quem trabalha comigo me ouve dizer repetidamente que o primeiro tratamento contra o câncer é boa informação. E é o que nós estamos podendo hoje, tendo a oportunidade de fazer. O câncer de mama é muito importante no nosso meio, no mundo, como primeira causa de morte por câncer entre as mulheres, em todas as regiões do Brasil, exceto na região norte, onde ainda o câncer de colo de útero é a principal causa de morte por câncer. E a boa notícia, né, é que graças a muita pesquisa e avanços incrementais, né, que vem acontecendo há muitas décadas, nós temos um conhecimento muito importante sobre a natureza da biologia da doença. Isso é essencial na medicina como um todo, mas também na medicina do câncer. E temos também um conhecimento sobre fatores de risco e também formas de fazer prevenção e diagnóstico precoce. Então, acho que é muito importante que as mulheres saibam que existe, então, muita informação que deva ser consumida, deva ser aproveitada para a pessoa diminuir o próprio risco do câncer. Infelizmente, a gente ainda vê, por desconhecimento, comentários do tipo: ah, isso é uma fatalidade, ou isso é uma desgraça, ou isso é uma... como se fosse até uma punição, né? Eu ainda vejo pessoas associarem o diagnóstico de câncer a alguma coisa assim, como tendo faltado merecimento ou ter culpa de alguma coisa, né? E na realidade não é isso, né? Na realidade, primeiro, falando agora objetivamente sobre fatores de risco, o câncer de mama, uma pequena porcentagem dos casos tem um fator genético, diferente do que a maioria das pessoas pensa, né? Então, cerca de 5 a 10% de todos os casos estão associados possivelmente a uma síndrome genético-hereditária. São aqueles casos em que a gente vê na família
várias pessoas com diagnóstico de câncer de mama. É importante lembrar que isso é mais importante quando esses diagnósticos são em parentes de primeiro grau, né? Então, a mãe, irmãos, enfim. Também o diagnóstico de câncer de mama masculino, né, que é raro, acontece em 1% dos casos, mas pode acontecer. E do ponto de vista de se detectar risco genético, esse antecedente também é importante. Como também é importante casos na família de câncer de ovário, que podem estar associados ao câncer de mama, e câncer do intestino ou do cólon, também podem estar associados ao câncer de mama. Então, toda vez que a gente tem um paciente com esse tipo de antecedente familiar, lógico, acende uma luz, um alerta sobre essa possibilidade de uma síndrome genética hereditária que possa estar presente nessa família. Do ponto de vista prático, isso é importante hoje, porque na oncologia moderna, nós temos até uma subespecialidade, que é o oncogeneticista, que é um profissional com treinamento, como o nome sugere, tanto em oncologia quanto em genética, e que pode analisar, através de história e através de exames, se está realmente confirmar a presença desse risco genético. Isso é muito importante, como vocês podem imaginar, para a prevenção de outros tipos de câncer, não só naquela pessoa que está com o diagnóstico, mas em toda a família, né? Então, a oncogenética hoje tem um papel muito importante. Que E foi aí, o que aconteceu com a Angelina Jolie, que retirou os seios, porque geneticamente. exatamente. Isso já faz algum tempo, mas se eu me lembro bem, no caso dela, foram diagnosticadas alterações na família dos genes BRCA1, BRCA2, e isso pode acontecer, né? Mas, de novo, isso é uma minoria dos casos. Na maior parte dos casos, o câncer de mama ele acontece de uma forma, vamos dizer, aleatória, e tem como fatores contribuintes, fatores de risco, tanto comportamentos da pessoa. Então, o sedentarismo está associado ao câncer, ao maior risco, a uma maior chance de câncer de mama. A obesidade está associada a uma maior taxa, a um maior risco de desenvolver o câncer de mama, né? Também o consumo de bebida alcoólica, né? É importante ressaltar, né? Durante muito tempo se falou sobre porque um cálice de vinho talvez faça bem à saúde, porque pode ter um efeito protetor do coração, né? E isso, infelizmente, se provou não ser verdade. A mensagem que eu preciso deixar aqui é que, do ponto de vista do risco de câncer, não existe quantidade segura de álcool, né? Então, todos nós devemos diminuir ao máximo possível, se abster se possível, ou consumir o menos possível de bebida alcoólica. A bebida alcoólica está associada a um risco aumentado de câncer de mama. Também a exposição hormonal, né? Então, pessoas que usam o anticoncepcional, principalmente aquelas versões mais antigas, né? Durante muitos anos, isso comprovadamente pode aumentar o risco de câncer de mama. E mais recentemente, todos acompanhamos na mídia muita divulgação, muito debate sobre a reposição hormonal, né, para diminuir os sintomas da menopausa, e isso também aumenta o risco de câncer de mama e de ovário, principalmente se essa reposição for feita com a medicação estrógeno, progesterona, que são os dois hormônios, e também se for feita por mais de 5 anos. Fora isso, então, existem questões que a gente chama da janela hormonal, né? Como que é a janela hormonal, o que é isso, né? É o tempo que a mulher fica exposta ao estrógeno, né? Então, se ela tem, por exemplo, uma primeira menstruação muito jovem, muito nova, muito precoce, e se ela tem uma menopausa tardia, essa janela hormonal, esse tempo de exposição ao estrógeno é maior. Então, isso é realmente associado também como fator de risco de câncer. Essas mulheres que têm uma janela hormonal prolongada têm um risco maior de câncer de mama. E, por fim, temos que lembrar que existem alguns fatores que são protetores, né? Então, fazer atividade física diminui o risco do câncer de mama, diminuir o excesso de peso, o excesso de gordura corporal
diminui o câncer de mama, né? A amamentação tem um fator protetor em relação ao câncer de mama, principalmente se ela acontece entre os 20 e os 30 anos de idade, né? Então, todos esses fatores estão interligados como fatores de risco e se falou sobre prevenção. A principal ferramenta de prevenção é um exame de rastreamento, que é a mamografia, né? Então, a mamografia é um exame que existe aí já há muitos anos, há muitas décadas, na verdade, no mundo todo é utilizado, e ainda é o padrão ouro como exame de rastreamento. O que significa rastreamento? É fazer a procura da doença naquela mulher que não tem sintoma nenhum. Então, é um diagnóstico onde se procura detectar a doença na fase mais precoce possível naquela pessoa que não tem sintoma nenhum da doença. Então, a gente usa o termo rastreamento. A mamografia de rastreamento no mundo todo, em geral, é utilizada a partir dos 40, 50 anos, aí existem orientações diferentes em relação a isso, né? Muitos países, como o Brasil, limita isso até uma certa idade, por exemplo, 69, 70 anos. Países da Europa, nos Estados da América do Norte, hoje já tem um entendimento que a mulher deve continuar fazendo rastreamento até que ela tenha um prognóstico, né, de sobrevida menor do que 10 anos. A gente sabe que hoje as pessoas estão vivendo muito mais, vivendo inclusive com saúde, e, portanto, talvez essa ideia de limitar a mamografia a uma determinada idade precise ser realmente um conceito que nós precisamos revisitar e reavaliar com a sociedade como um todo, especialmente com as mulheres, obviamente, que são as maiores interessadas. Então, a mamografia é muito importante para o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce em câncer, né, ele é uma afirmação que a gente pode generalizar para qualquer tipo de câncer. Se a doença é diagnosticada no estágio inicial, a chance de cura é muito maior. Os tratamentos são muito menos complexos. Em geral, uma única modalidade de tratamento, no caso do câncer de mama, a doença precoce normalmente é tratada com a cirurgia, e muitas vezes não precisa de nenhuma outra modalidade de tratamento para a cura. Já a doença mais avançada, né, ela requer muitas vezes a mesma cirurgia, mas a associação de quimioterapia, hormonioterapia, que são tratamentos medicamentosos, e a aplicação de radiação, que a gente chama de radioterapia. Então, isso torna os tratamentos muito mais complexos, muito mais tóxicos para os pacientes, né? Com muito maior custo também para todo o sistema de saúde. Então, o diagnóstico precoce é fundamental para o indivíduo, mas também para a sociedade, porque é muito importante que essas pessoas possam ser tratadas com o intuito de cura ao menor custo possível. Então, basicamente é isso. E em relação aos avanços, né, eu gostaria de citar um estudo recente publicado pela revista da Associação Americana de Medicina, então, portanto, uma revista médica muito importante, muito séria, onde são publicados artigos de altíssimo impacto, e que fez um levantamento da taxa de mortalidade do câncer de mama, comparando o ano de 1975 e o ano de 2019. Então, taxa de mortalidade das mulheres com câncer de mama em 1975 e em 2019. Isso nos Estados Unidos, né? E o que eles encontraram? Né? Uma redução nessa taxa de mortalidade maior do que 50%. Então, nós estamos, sim, fazendo muitos avanços e trazendo benefícios para as mulheres, né? Mas o que eu achei muito interessante desse artigo é que os autores conseguiram definir o que resultou, o que trouxe, como que se construiu esse resultado, né? O que fez diferença. E aí, dessa redução de mais de 50%, na verdade era de em torno de 55%, na taxa de mortalidade, cerca de metade desse benefício é atribuível ao diagnóstico precoce
e ao tratamento da doença precoce, nos estágios 1 e 2, quando eu falei para vocês que o tratamento é muito mais simplificado, com uma modalidade de tratamento, uma técnica de tratamento. Do restante, os outros 50% do benefício são atribuíveis ou foram atribuídos à amplificação do acesso à mamografia, então, mais centros oferecendo em todo o país, no caso, lembro, eram dados dos Estados Unidos, né? Mais centros oferecendo mamografia para a população, e o restante, cerca de 25%, avanços no tratamento, né? Então, aí, avanços nas técnicas de cirurgia, avanços nas técnicas de radioterapia, e também, nesse período, nós tivemos muitos avanços no tratamento medicamentoso, com novas drogas, tanto para quimioterapia, hormonioterapia e imunoterapia. Então, acho que com isso eu tentei responder aí de forma ampla, fazer essa visão geral da importância do diagnóstico precoce, rastreamento e novos tratamentos. Sim. Eu confesso que muito da prevenção e muito das causas me assustaram, que me eram desconhecidas. Eu associava muito o câncer de mama à parte genética, e confesso que, assim, eu estava um pouquinho tranquila, porque na minha família ninguém tem câncer de mama. Agora já vou prestar mais atenção aos meus exames e começar a fazer uma academia, porque eu estou precisando fazer. Muito obrigada, doutor. E acho que eu passo a palavra agora para a doutora Érica, e se alguém tiver alguma pergunta, a gente vai ao final, a gente pega as perguntas. O senhor quer concluir, doutor? Não, só, então, enfatizar a importância da conscientização de todas essas informações, né? E da possibilidade da mulher, individualmente, mudar o seu risco, mudando hábitos, né? Como você mesma acabou de mencionar, o que você pode fazer, né? E é verdade, né? Está ao nosso alcance, então, a possibilidade de diminuir o risco de câncer de mama. Sim. Vamos Eu terminar também. um pouquinho. Parar um Não, pouquinho com o vinho e começar a academia. eu diria que eu fiquei surpresa também. Eu imaginei que fosse fator genético, né? Uma predominância muito grande. Mas eu não imaginei que essas outras questões todas elas interferissem de maneira tão direta no desenvolvimento, eventualmente, de um câncer de mama, né? E eu acho, doutor, e aí eu estou falando mesmo como leiga, né? A gente escuta muito essa questão do autoexame e tudo mais, mas muitas vezes a gente também não sabe o que é que a gente, ao fazer o toque, o que seria, por exemplo, uma glândula e o que seria, de repente, uma suposição de, talvez, um tumor, né? A gente fazendo o autoexame, né, e faz o toque e tudo, a gente consegue perceber que existem algumas coisas ali. O que são, de fato, a gente não tem como saber, né? Então, muitas vezes eu vejo que, talvez essa minha dúvida, e também seja a dúvida de muitas mulheres, a gente percebe alguma coisa, e o que é essa coisa, de fato, que a gente tem que, vamos procurar um médico, vamos investigar, vamos ver um tratamento, vamos ver o que de fato né? A gente teria algo para fazer essa diferenciação de que, opa, isso aqui eu preciso prestar atenção. Não, acho que isso daqui deve ser alguma coisa mais, né, da forma mesmo da mulher. Nossa, Excelente organismo. colocação, doutora Érica, e vai me dar a oportunidade, então, de falar um pouquinho sobre sinais e sintomas, né? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que, no passado, as campanhas como essas do Outubro Rosa, elas focavam muito em tentar ensinar para a mulher a técnica adequada do autoexame. Vídeos e gráficos tentavam doutrinar a mulher com essa técnica, né? Hoje a gente percebe que é muito difícil isso. Então, esse conceito mudou um pouquinho. O que a gente pede para a mulher hoje é para se tocar. E eu acrescento a frase para a mulher conhecer o seu corpo. E se houver uma mudança
Não acho que seja papel da pessoa, obrigação da pessoa saber se aquela mudança é relevante ou não. Mas é muito importante que esteja garantida a ela, né, o acesso a uma atenção médica que possa responder rapidamente essa pergunta. Então, se palpar, se tocar, eu costumo, para quem me pede essa orientação, sugerir, por exemplo, todo dia 1º do mês. Acho que deu uma travada no áudio. Sim. Deu na imagem. Deu uma congelada. Acho que deve estar voltando também. Já volto. É, Mas a gente entendeu. Pelo menos uma vez ao mês, nós para devemos. fazer isso de uma maneira, como se fosse uma rotina, para a Rotineira, gente poder perceber, eventualmente, uma Isso, mudança, eu né? preciso usar, Conhecer. se detectar a violenta, né? Se houver, por exemplo, desculpe, O senhor congelou a imagem e o som. Aí agora voltou. desculpa. Parou Nós paramos no no dia exemplo dia 1º do 1º mês. de cada mês. Então, e a mulher, então, se palpar, se examinar, para conhecer o seu corpo, e se ela detectar, por exemplo, um nódulo, que pode ser um carocinho duro, muitas vezes ele não é dolorido, que é um conceito também que muita gente tem errado, de que o câncer vai ser um caroço dolorido, na maioria das vezes não é dolorido. Às vezes tem uma alteração na pele, suprajacente a esse nódulo. Essa alteração pode ser uma vermelhidão, outras vezes pode ser uma retração, um pinçamento para dentro, né, da pele, a pele inverte para dentro. O mamilo pode estar alterado, avermelhado, com uma descamação, às vezes também invertido, o mamilo fica tortinho ou ele inverte para dentro, né? Então, são alterações, pode ter secreção mamilar, pode ter também, muito importante, alguns caroços ou gânglios, que a gente fala, nódulos na axila, né? E, de novo, é preciso, então, ter a técnica, ficar em pé, à frente do espelho, como a gente se preocupava em doutrinar antigamente. Não, é importante que a mulher conheça o seu corpo, né? Faça o exame com essa periodicidade, talvez mensal, né? E se tiver qualquer alteração suspeita, que ela possa procurar uma atenção médica para ver se essa alteração está associada a um diagnóstico de câncer ou se é uma patologia benigna. Nenhum desses sintomas ou sinais que eu mencionei agora são específicos de câncer, né? Uma íngua debaixo do braço, por exemplo, pode ser um processo inflamatório que não tem nada a ver com o câncer da mama. Então, vai precisar ter, sim, um médico para examinar essa pessoa e tranquilizá-la ou para conduzir para um diagnóstico assertivo. Nossa, doutor, Maravilhoso. maravilhoso. O importante é que a mulher vá. Mesmo que não seja nada, ela não pode ter vergonha de chegar no médico e perguntar. Ela precisa ir procurar ajuda para poder saber se é ou não. E, doutora, eu queria só perguntar, o tabagismo, ele provoca ou ajuda, né, a produzir vários cânceres, vários tipos de câncer. O de mama também é prejudicial? Quando a gente olha a literatura médica, né, os dados, às vezes, eles são controversos. Alguns estudos não atingem aquele valor, aquela situação estatística em que a gente pode dizer que exista uma relação, e outros estudos, inclusive os estudos mais recentes, mais modernos, parecem apontar, sim, para uma relação do câncer de mama e o tabagismo. De qualquer maneira, me permita, peço licença aqui para fazer uma ressalva, né? Ainda que eu esteja dizendo que esta relação não está completamente explicada no câncer de mama e do tabagismo, vamos lembrar que o tabaco é causa inquestionável de pelo menos 14 outros tipos diferentes de câncer, né? Então, que ninguém use essa ideia de que, mas então não está bem provado no câncer de mama, tá, mas em outros 14 tipos de câncer,
isso é indubitável, a evidência é inquestionável. Então, acho que é muito importante a mensagem, não fumar, não começar a fumar, e se estiver fumando, parar o mais rápido possível. Sim, é muito preocupante a juventude hoje que se viciou até naquele cigarro Cigarro elétrico, né? eletrônico, né? Cigarro eletrônico, que não tem nem filtro, né? É. E realmente é muito prejudicial. É verdade, nós não temos ainda, tudo na medicina, especialmente na medicina do câncer, quando a gente vai tentar estabelecer uma relação de causa e efeito, né, causa e doença, isso toma anos, né, isso leva, às vezes, assim, 15, 20 anos, especialmente no câncer de mama e no câncer de pulmão, enfim. Então, o que acontece? Nós ainda não temos avaliado adequadamente esse risco associado ao cigarro eletrônico, né? Tudo indica que ele pode causar, sim, uma reação inflamatória importante no pulmão, mas nós não temos ainda, vamos precisar de mais tempo, de maturidade dos dados, né, para ver qual que é, de fato, o impacto dessa nova modalidade de tabagismo em relação ao câncer de mama, ao câncer de pulmão e outros tipos de câncer. Ok. Muito obrigada, doutor. Eu garanto que muitas mulheres que estão ouvindo, que vão ouvir essa entrevista, vão parar para pensar como eu agora parei para pensar sobre os meus hábitos e sobre as minhas antigas crenças, que me levavam a ficar tranquila quanto a isso, né? Então, Verdade. vou mudar meus hábitos agora. Muito obrigada. Doutor Paulo, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos. Tony, Oi, boa noite, boa seja muito bem-vinda. noite. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Eu que agradeço também. É, Como a doutora Roberta também já pontuou, eventualmente as dúvidas que vierem aqui pelo chat a gente não conseguir responder, a gente vai direcionar para que as pessoas acessem o portal da Terceira Idade. Você fala o endereço direitinho, que por lá elas vão poder encaminhar. O que tiver legal. também de dúvidas para o doutor Paulo serão direcionadas para o doutor Paulo, para que ele possa também fazer os esclarecimentos. Com relação a Tony também. Com relação à doutora Roberta e a mim, também vão poder ser todos direcionados por lá. Então, antes de nós começarmos, eu gostaria que você dissesse qual é o caminho das pedras para chegar lá no portal. Então, bom, o endereço do portal, né, é o www.portalterceiridade.org.br, né? E também tem o Face, que é o facebook.com/portal Terceira Idade. Mas é fácil, é muito fácil. Perfeito. E aí as pessoas podem encaminhar também as suas dúvidas. Exato. Depois dessa aula que a gente teve, foi E quase uma reprogramação, inclusive, de hábitos e de tudo. O doutor Paulo foi brilhante explicando uma série de coisas, quebrando parabéns. paradigmas aqui, né? E a gente repensando várias coisas do nosso dia a dia. A gente também vai falar sobre como que é o enfrentamento na terceira idade do câncer de mama. Eu acredito, eu não, e o doutor Paulo vai poder me corrigir, eu não sei se existe um número, né, em relação ao diagnóstico na terceira idade, se ele é muito grande, se ele é maior do que numa meia idade ou numa idade um pouco mais jovem, né? Mas eu acredito que deva existir uma incidência até que consideravelmente dentro da terceira idade. E aí eu queria que você abordasse, Tony, como que é o enfrentamento dessas pessoas, essas mulheres, né, nessa etapa da vida. Prazer. Bom, então, bom, o que eu percebo, né, Érica, Dr. Paulo, a Roberta, o que eu trabalho há mais de 18 anos, né, eu sou jornalista, estudiosa do envelhecimento. Como o Dr. Paulo falou, e muito bem, existem muitos conceitos e preconceitos, né, que estão estabelecidos e, infelizmente, o que a gente percebe através do portal e das interações, e mesmo tivemos a campanha também, né, da conscientização, nós acreditamos, eu acredito muito na prevenção e informação. Informação é o que o portal leva há mais de 18 anos, seja
online, seja com lives, com chats, com mais artigos e a prevenção, mas mais do que tudo, aí o doutor Paulo me corrige também, que eu tenho lido muito a respeito e falado com médicos, é a cultura da saúde, né? O que falta muito no nosso país, devido a N motivos, não só econômicos, mas socioculturais também, é as pessoas aderirem. Porque às vezes muitas campanhas são realizadas e em várias partes da saúde, sejam até com doenças comorbidades, diabetes, então a pessoa começa, né? Aí ela para. Ou ela fala, ah, não, já fiquei boa, tô com uma suspeita, mas não vou no médico, né? Mesmo que tenha como ir, que tenha facilidade de ir, ela que fala, eu vou me tocar, tudo. E além do mais, que a gente fala, legal, a gente vive mais anos, é o que a gente tem falado muito, viver mais anos, mas viver mais vida, né? Porque não adianta só realmente a questão do envelhecimento. Hoje nós estamos com mais de 33 milhões de pessoas com mais de 60 anos no Brasil, e a média, né, dados do IBGE, a gente chegar em 53 milhões até 2050 ou até antes, né? Então, é uma gama, é um enorme o número de pessoas 60 a mais no Brasil, 60, 70, 80, 90, né? Claro que toda a questão científica, todas as condições da ciência e da medicina que ainda, infelizmente, não chegam em alguns lugares do nosso grande país, né, que eu falo sempre, o Brasil é um país transcontinental, e onde as culturas são muito misceladas, também são várias aquarelas, né, a gente fala no mesmo país. E eu vejo também que uma coisa, o doutor Paulo me corrige também, que existe também um conceito, um preconceito, um tabu, que a mulher, depois dos 50, 60, depois da menopausa, que eu gostei muito como o doutor Paulo falou, que ela não deve mais fazer um exame, uma mamografia, um Papa Nicolau, e essa questão realmente de limitar, né, cientificamente levar isso até certa idade, não tem sentido. Eu também entendo, como falando como leiga, que enquanto você está vivo, seja uma mulher, um homem, você está vivo, você está ativo, mesmo que você esteja acamado ou em qualquer situação, manter a periodicidade de todos os exames e mais ainda a mamografia, o Papa Nicolau, que existe um tabu, um preconceito da própria mulher e da sociedade, que é como se eles estivessem falando só para as mulheres até 40, 50, as mais jovens e as mais velhas. Sempre mostram uma mulher meia idade, um pouco mais nova, por que não também mostrar? Eu acharia ótimo se tivesse, né, desde uma mocinha, né, que fala assim, quando ela tem o seu primeiro ciclo menstrual, uma pessoa adulta, jovem, um adulto meia-idade e uma pessoa mais velha. A vovó lá até brincando, falando, olha, apalpe seus seios também, faça uma mamografia, faça um Papa Nicolau, faça todos os exames possíveis, consulte um médico regularmente. Então, existe, eu acho que o problema é que, por mais que a gente passe informação e a gente fala da prevenção, que com certeza é um dos maiores remédios do mundo, né? Porque vai prevenindo, a gente não vai chegar nem no primeiro estágio de nenhuma doença, e mais ainda um câncer, mas que a pessoa entenda e ela quebre com si mesma esse paradigma, de que, eu não preciso fazer. Precisa, sim. Então, busque essa informação e entenda que enquanto você está viva, e mais ainda as mulheres, nesse sentido do câncer de mama, elas têm, e a família também se conscientizar, porque é onde entra muita importância da família, dos amigos, dos lugares que elas convivem, aonde elas vão fazer também uma atividade física, vão em alguns centros, ou seja, N órgãos, SESC, SESIS, né, dando nomes, mas cada região tem, mas que não se fala muito na questão da mulher após a menopausa, quando a mulher também já está 60, 70, 80, 90, não faz mal. Agora há pouco, né, a nossa querida, agora me fugiu o nome, que ela acabou de completar 95 anos, a Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro. Tenho certeza que ela continua fazendo mamografia, Papa Nicolau e todos os exames possíveis, não importa, e ela está ativa, mas também para manter, e mesmo a pessoa que não está ativa, eu acredito,
E mais também, eu acho que a saúde emocional é um tópico que eu sei que existe a parte científica, ela é toda física, mas a parte emocional, a somatizar, né? A gente ouve falar muito também, não sei se isso são coisas, vamos dizer assim, lendas urbanas, como a gente diria, né, no bom sentido, que a saúde emocional, você trabalhar a sua saúde emocional. A saúde emocional e a saúde física andam juntas, né? Porque aquela coisa, se você não está bem, você está estressada, ansiosa, aí você vai comer mal, você vai se fumar mais, você vai beber mais, você não vai andar, você vai se deprimir, vai se jogar num sofá, quer dizer, não só na questão da alimentação, mas na parte emocional, porque dizem muito que quando a gente está triste, ou a gente está com raiva, ou a gente está insatisfeito, a gente não entende aquele momento que a gente está passando, toda essa carga também de toxinas, aí o doutor Paulo me corrige, eu estou falando como leiga, mas existe todo um enorme, lá dentro do nosso corpo, que é uma fábrica funcionando, né, perfeita, aquilo tudo vai desregularizando, inclusive a parte hormonal. Isso eu já ouvi falar de alguns médicos, inclusive os quais eu também me consulto, que os hormônios também, eles vão agindo e reagindo de acordo com as nossas emoções, de acordo com o nosso estado mental, emocional e também com a idade, e vão variando também. Então, o meu recado é mais ou menos esse, que seja, cuide da sua saúde física, cuide da sua saúde mental, cuide, faça exercícios, mas não vai dizer procurar um terapeuta, um grupo de apoio, tenha sempre a família, amigos, faça parte de um grupo, tenha um acolhimento, né? E passar adiante a ideia de cuide de si ao longo de toda a tua vida, em todas as idades, cuide do outro também. Passe essa mensagem adiante. E por mais que a gente tenha informação, que é muito importante, aderir a essa situação, a cultura da saúde, eu acho que hoje em dia é muito importante, que ela engloba um todo, como você vive, como é que você acorda, como é que é teu dia, se é urbano, se é rural, o que você faz, o que você não faz, o que você gostaria de fazer. E essa eterna busca de dizer, não, eu estou viva, é um estereótipo, né, até é o famoso preconceito, idadismo, edismo, como se chama em português, é o preconceito. A própria pessoa mais velha, ela acaba adquirindo um preconceito consigo mesma. Ah, já estou mais velha, não preciso mais disso. Já passei, já não, já estou na menopausa, já deixa, não vou fazer exame algum, pelo amor de Deus. Fala, não, 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 não. Então existem as campanhas, mas que a gente faça a pessoa aderir e que ela entenda que isso só vai fazer bem para ela, vai fazer bem para a sociedade como um todo e para a família, para os filhos, para os netos, para os amigos. Ela vai continuar tendo uma saúde ativa, vai envelhecer bem, vai estar tendo mobilidade, fazendo o que ela gosta e passando isso adiante. Eu penso mais ou menos isso, é um recado que eu acho importante, né? Mas se alguma coisa que eu possa complementar também, doutor Paulo quiser comentar, ou você, Erika, ou a Roberta, estou aqui à disposição, né? Mas eu penso. Eu acho que é isso. A gente tem que também ter um equilíbrio, né, entre o físico, o mental, porque com o mental também desregulado, né, Não, desbalanceado, a gente também faz escolhas ruins, né, sim, e muitas vezes até involuntariamente, não é sim, não é? voluntário, é involuntário, a gente acaba Sim. fazendo escolhas muito ruins, né, para nossa vida. Sim, com certeza. Existe uma campanha da ONU muito grande também, né? Que sem saúde mental não existe saúde. Então, eu tenho falado muito sobre isso também no portal, em algumas lives e eventos, porque ela mexe, inclusive, com a nossa parte. O doutor Paulo me corrige, porque eu não sou médica, mas ela mexe com tudo o nosso sistema físico, imunológico, uma imunidade baixa, não sei se a gente pode também falar nesse sentido, mas a baixa imunidade, acabei de participar de uma live sobre também questões de a baixa imunidade, a pessoa vai envelhecendo e a imunidade dela vai baixando naturalmente do nosso organismo, né? Vai oxidando, as nossas células oxidam, mas
a atividade física, mas também a parte emocional, quando você se mantém feliz, você está tendo endorfina, você está jogando endorfina no teu corpo, você está e tendo um propósito, um ikigai, que a gente fala que agora está na moda, mas já se fala muito na medicina oriental e na cultura oriental, isso é lindo, né? Ter um propósito de vida que vai te fazer acordar todos os dias e querer cuidar de si, porque você tem algo para fazer, algo para realizar. Não precisa ser grande. Fala, não, que a gente brinca muito hoje, o pessoal, no sentido que sempre eu falo brinca, mas muito sério. Existe também uma cultura do envelhecimento, um pouco aquela coisa exagerada, que envelhecimento, como é que fala, o cabelo, o grisalho. Então eu falo, você vai envelhecer, nós somos simplesmente seres humanos, que o que nós fomos ontem, anteontem, hoje, amanhã, faz parte da nossa vida, da nossa história. Então ninguém vai virar um super-homem, porque passou de 60, ou uma super-mulher, e ninguém vai virar um tadinho também. Nós somos uma consequência da nossa vida, do que nós vivemos, o que nós vivemos, culturalmente, socialmente, o que nós trabalhamos, em que meio nós vivemos. Então, sem exageros, mas viver a sua vida. Nem que você se programe fazer um curso de culinária. Não tem problema. Ou que queira trabalhar, fazer uma pós, ou que queira sair com os amigos, passear. Não precisam ser coisas grandes ou grandes feitos, mas sempre ter um propósito. Cuidar do seu jardim. Tendo esse propósito, já acarreta que você acorda é a primeira, né, como você falou, a primeira escolha. Eu vou acordar, eu vou fazer alguma coisa e eu tenho alguma coisa, cuidar dos netos, né, que o intergeracional está muito lindo hoje em dia também, que a gente comenta sempre que as pessoas mais velhas, os avós e os netos, estão tendo uma interação muito grande, porque são momentos de vida que os pequenos estão começando a tentar entender o mundo. E os mais velhos já trabalharam, continuam trabalhando, mas estão mais soltos, mais despojados. Então eles se encontram nesse momento. Vamos comprar um gibi? Vamos tomar um sorvete? Vamos, avô, vamos não sei o quê, vó. E aí eles batem os papos entre si, às vezes o que não falam com a mãe, ou com os pais, ou com os irmãos, né? Porque eles sentem, se a avó também chega, se aproxima, os avós, é uma questão de duas vias, né? Uma mão dupla, porque um se aproximando do outro para buscar que momento eu estou. Né? Vamos supor, uma criança de 8, 10, 12 vai para a adolescência, ele está 60, 70. Cada etapa também do envelhecimento tem fases diferentes, a gente não pode juntar tudo num bolo só, como as crianças, os adolescentes, um adulto, um pré-adolescente. Então, são momentos da vida que essas duas gerações se encontram também. Mas por que falando nisso? Porque também é uma maneira de você continuar ativo. Tem gente que fala, não, mas cuidar do meu neto não é vida, eu, não, eu já fui mãe. Não, eu acho que até a cultura brasileira, nossa cultura italiana, brasileira, a família quer estar junto. É muito diferente de uma cultura americana ou canadense, onde eu também já fiz pesquisas que lá cada um é cada um. A senhora, vamos por uma pessoa com 80, ela vai sozinha, 60, 70. O mocinho, o cara que já está na faculdade, ele vai morar fora de casa. É outra cultura. Aqui é a cultura da família. Está todo mundo junto, ou fica em cima, embaixo, do lado. Então é um cuidando do outro. E as pessoas gostam de estar juntas. E conscientizando os mais novos, os mais velhos, e em geral os mais velhos, eles são formadores de opinião. A gente tem visto nas famílias, além às vezes de ser arrimos de família, infelizmente, nos dias de hoje, muitos são, mas eles também influenciam muito na família. Às vezes até uma avó, uma pessoa com 60 ou 70, ou mesmo que ela não seja avó, mas às vezes ela vai fazer uma mamografia e a filha não. Por quê? Porque tem vergonha. Até hoje, eu acredito, a gente não tem dados concretos, mas que no Brasil, muitas mulheres têm vergonha de ir no ginecologista, de fazer uma mamografia, mas naquela hora você é um corpo, você está indo ao médico, não é uma questão física de você se expor, o dói, não dói, existem aparelhos tão modernos hoje em dia, tão tranquilos para você fazer, tem todos esses mitos. Dói fazer mamografia? Não dói. É aquele pequeno Não, não dói mesmo. Não um dói. toquezinho, assim, se vê também, você fala, ai, aí a pessoa vai lá, ajeita. Então, todo ano faça, e até falar para as filhas, e as filhas falarem para suas filhas, porque às vezes os mais jovens,
ou a mulher numa idade média, uma idade madura, mas ainda não, assim, 40, 50, ela pode ficar com vergonha. Não sei, também acontecem casos psicológicos, né, que no nosso país ainda é uma questão cultural. Tudo é uma questão cultural, né? Então, você concorda, Érica? Não sei se eu estou É, falando demais. não, é isso mesmo. E até o Dr. Paulo também tem aqui uma consideração para fazer. Por Eu favor. queria pedir licença só para responder algumas questões e talvez dar uma contribuição. Obrigada. A idade é um fator de risco para o câncer de mama, né? O pico de incidência é a partir dos 60 anos. Não que uma mulher com 20, entre os 20 e 40 anos não possa apresentar câncer de mama, mas o pico de incidência é a partir dos 60 anos. Então, acho muito importante discutir a terceira idade e o diagnóstico de câncer de mama. Um Sim. dado que eu acho importante mencionar aqui, um dado técnico, né, é que quando a gente compara uma pessoa, por exemplo, submetida a uma quimioterapia, uma jovem com uma pessoa com mais de 65 anos, a magnitude do benefício é igual. Eu vou repetir. Em termos de tratamento, né, não é porque a pessoa está na terceira idade que ela não vai colher o mesmo benefício de um determinado tratamento. Sim. É lógico, né, que esse tratamento, especialmente hoje em dia, ele é uma decisão compartilhada, né, com a paciente. Se a paciente optar por um tratamento com menor risco de toxicidade, obviamente o médico vai ajustar esta opção de tratamento ao desejo e à preferência da paciente. Mas é muito importante porque durante muito tempo existiu esse conceito de que a pessoa, o vozinho, a vozinha, nossa, nós vamos fazer esse tratamento, etc. Na realidade, isso é um preconceito, né? Sim. E a Etarismo. gente vê que Muito isso não pode grande. ser raciocinado assim. E também há coisas que me preocupam, para ser sincero. Nessa geração de pessoas, né, a gente costuma ver um menor acesso a recurso econômico, né, porque a pessoa já se aposentou, então, aí manter o plano de saúde, manter o convênio, isso acaba sendo um desafio, né? Isso me preocupa. Outro desafio, né? As famílias hoje são núcleos reduzidos, né? As pessoas têm menos filhos, né? Hoje muitas pessoas estão decidindo, inclusive, não casar ou ter vários parceiros durante a vida. E quando chega essa fase da vida, passar por uma doença, falta o que a gente chama de rede de apoio. E a Sim. rede de apoio é fundamental na hora de se enfrentar o diagnóstico e o tratamento do câncer, né? Sim. Então, são preocupantes esses aspectos da doença na terceira idade. E só para concluir, eu concordo muito com que a Tony falou, e tenho dito, inclusive, convidado as pessoas a uma mudança de paradigma, né? O que eu quero dizer? Aquilo que a gente chama de plano de saúde, eu sugiro que a gente passe a chamar de plano da doença, que é aquilo que a gente lança a mão quando a doença, quando aquilo que é o inevitável, o imponderável acontece. Mas todos nós precisamos desenvolver de verdade um plano para a saúde, um plano de saúde, né? Como que a gente vai preservar a saúde ao longo da vida? Fazendo atividade física, fazendo uma alimentação saudável, construindo essa rede de apoio, a questão do propósito, os estudos científicos mostram hoje, é muito importante isso para a gente manter saúde, né? A questão do sono, que foi durante muito tempo negligenciado, é muito importante a gente ter um sono restaurador, um sono, isso com a idade pode ir mudando, e aí, obviamente, a gente precisa tentar analisar e ver se pode ser feita uma intervenção. Então, é muito importante o plano da saúde, para precisar lançar cada vez menos a mão do plano da doença. Perfeito, muito Excelente, excelente. maravilha. Bom, eu também queria que a doutora Roberta falasse um pouquinho de como apoiar esses cuidadores que às vezes estão no âmbito da família, às vezes não, né? E aqui eu vou pedir licença para a doutora Roberta também poder falar, porque ela já tem um compromisso na sequência, então ela encerra aqui a participação. Por Obrigada. favor, doutora. Eu vou ser breve, tá bom? Porque eu acho que hoje a gente tem que falar mais sobre realmente o câncer.
a paciente, a mulher, mas nós não podemos esquecer que, principalmente no câncer de mama, a mulher que está adoecida e precisa de cuidados, ela é geralmente a cuidadora da família. Sim. E ela precisa, nesse momento, deixar de cuidar e ter alguém que cuide dela, né? Então, nós temos vários empecilhos financeiros, o profissional, que muitas vezes ela precisa se afastar, o cuidado com a casa, com as crianças, o índice de companheiros que abandonam as suas companheiras nessa situação é um índice alto, né? Chega em torno de 60%. Então, nós precisamos pensar nestes cuidadores. Quem podem ser os cuidadores? Geralmente são as famílias, os outros familiares, outras mulheres da família se tornam os cuidadores. Não vou falar que não existem muitos maridos que passam também a cuidar de suas esposas, mas geralmente é outra mulher da família que cuida da pessoa que está adoentada. E esses cuidadores, eles também precisam de cuidados. Eu acho que, eu terminando a fala, o doutor Paulo vai poder também nos contribuir com isso, mas, assim, eu cuidei do meu marido com câncer, né? Infelizmente, era um câncer terminal. E eu acredito que para todos os tipos de câncer, seja muito difícil também para o cuidador a parte emocional, porque você vê a pessoa que você ama indo embora, os cuidados, você tem que mudar todo o agendamento da sua vida, os cuidados com as outras pessoas, com o trabalho. Muitas vezes a pessoa não consegue um bom tratamento no hospital público, porque a fila é longa, então tem gastos de tratamento, plano de saúde, remédios. E mesmo quando a pessoa consegue o tratamento, como no caso do meu marido, ele conseguiu em um hospital público, que foi no Hospital das Clínicas, nós tivemos um grande gasto financeiro com alimentação, com a mudança de hábito, com ele tendo que parar de trabalhar. Então, além de cuidadora, eu precisei sustentar a família, e isso não aconteceu só comigo. Em conversas, eu vi acontecendo com muitas pessoas. Eu acredito que os cuidadores também têm que entrar na nossa visão, também precisam de um tratamento, um acompanhamento psicológico para aguentar. E numa outra data, nós podemos falar um pouquinho mais sobre planos de governo que nos ajudam a fornecer pessoas de baixa renda, o LOAS e outros benefícios, a aposentadoria por invalidez. Nós temos também medicamentos, mesmo de alto custo, que é possível conseguir, né? E ONGs também que podem nos ajudar. Eu só queria colocar essa parte, trazer o assunto e jogar para o doutor Paulo, para que ele possa falar um pouco como ele sente nos tratamentos o papel dos cuidadores e, no caso específico das mulheres com câncer de mama, como elas são cuidadas pela família e por outras pessoas. Palavras. Olha, obrigado, Roberta. E é um tema muito importante porque, como você mesma viveu essa experiência, né, quem cuida do paciente com câncer, esse cuidador que é o familiar, né, primeiro, ele não tem descanso, ele não tem folga, né? O cuidador profissional, ele tem a folga programada, porque o trabalho dele exige isso, ele tem a pessoa que o substitui no final de semana, ou ele faz um plantão de 6 horas, ou ele faz... O cuidador da família, né, que é a maioria das vezes a pessoa que vai cuidar, ele não tem isso, né? Então, de fato, uma dedicação fisicamente exaustiva e, como você apontou, emocionalmente exaustiva. Acho muito importante que os centros de tratamento, né, tenham um sistema de suporte também para a família, para esses cuidadores. Essa atenção, ela é fundamental. E é verdade, infelizmente, como você citou aí a estatística, a maioria das mulheres, muitas vezes, quando adoecem, né, são abandonadas pelo parceiro. E isso é dramático, né, porque aí essa pessoa passar por uma doença sozinha é uma coisa, passar por uma doença com
uma rede de apoio, com alguém ao seu lado, é uma experiência completamente diferente. Eu vejo também hoje uma dinâmica muito diferente, porque a mulher está no mercado de trabalho, né? E muitas vezes, quando ela está fazendo o tratamento do câncer de mama, tem períodos, por exemplo, durante a quimioterapia, que ela não consegue, durante o ciclo, ela tem dias que ela não consegue executar aquele trabalho igual, né? E eu preciso dizer, eu ainda ouço muito comentário sobre uma diferença de gênero no ambiente de trabalho, né? Em que a mulher se sente muito mais cobrada do que o colega do sexo masculino, e aquilo que deveria ser, vamos chamar assim, de uma válvula de escape. Então, o trabalho poderia vir a ser onde ela deixa de pensar na doença, onde ela deixa de pensar no exame, acaba sendo um ambiente hostil, um ambiente de uma cobrança ainda maior. E eu vi muitas mulheres se desesperarem, porque dizer, doutor, eu não posso deixar a peteca cair, porque eu já tenho que entregar 110% quando eu estou com saúde. Né? Ninguém vai me entender isso. Então, isso eu percebo no dia a dia, isso eu percebo na paciente que está convivendo com o câncer de mama, tratando o câncer de mama, e acho que, como sociedade, nós precisamos discutir isso e desenvolver, né, um melhor sistema de apoio, um melhor sistema de atenção e trazer soluções para que essa pessoa que está trabalhando, que é importante para o mercado de trabalho, que ela tenha o respaldo necessário para passar pelo tratamento. Mas isso não é uma regra geral, muito longe da realidade isso. Muito obrigada, doutor. Eu vou pedir perdão, o estúdio está aqui me chamando já faz meia hora. Eu vou deixar vocês com dor no coração, porque a conversa está muito boa, mas eu vou precisar me retirar. Obrigada, doutor Paulo, obrigada, Tônia, obrigada, doutora Érica. Obrigada, doutora Roberta. Aqui eu vejo que nós falamos basicamente de diversos assuntos e abordamos também a parte do direito, né? Pontuamos sobre, para mim, é muito importante quando a gente fala em direito da saúde, o direito à informação. O paciente receber informações claras, precisas sobre a sua condição, as opções de tratamento, como o doutor Paulo mencionou, para que ele possa escolher como vai ser aquele tratamento, né? O mais indicado para ele, que ele tenha segurança na sua escolha, né? Falamos aqui do direito ao tratamento para o paciente com câncer, para a paciente com câncer, então ela tem esse direito. O tratamento ele pode ser feito tanto pelo plano de saúde como pelo SUS, né? Ela tem direito à reabilitação, que inclui também fisioterapia, acompanhamento psicológico, suporte social. Aí nós falamos também aqui sobre a questão do trabalho. Ela também tem direito, eu estou falando ela, gênero mulher, mas como o doutor Paulo já até mencionou, também existem as questões de câncer de mama em homens, em 1%, né, que a gente tem uma quantidade menor, menos expressiva, né, do gênero masculino, então eu estou usando a predominância no feminino, né, então ela tem esse direito de afastamento também, quando for realizar o seu tratamento médico, né, para o câncer. E aí a gente tem também algumas outras questões que já são mais até comuns, né? A gente tem o benefício previdenciário, que a doutora Roberta mencionou, a possibilidade, inclusive, de, em alguns casos, aposentadoria. Nós temos também incentivos fiscais para a obtenção de veículos, isenções, eventualmente, de imposto de renda, e tem essas medidas, né, esses direitos, que eu sempre falo, deveriam ser mais fácil o acesso, ou os acessos, para que esses pacientes pudessem usufruir deles, né? E não necessariamente estarem sempre dependendo também de mais alguém para algo, né? Para alcançar um direito, ou seja, ele precisa de um advogado, de uma advogada. Às vezes sim. Vai precisar buscar uma defensoria pública? Às vezes sim também.
Então, de repente, ele precisa de um cuidador e ele tem um benefício previdenciário e vai precisar de uma implementação nesse benefício para esse cuidador, vai precisar provavelmente de um profissional da área jurídica para conseguir essa implementação. Por quê? Porque, infelizmente, a máquina que nós temos disponível, ela não é acessível, ela não é de fácil acesso para todos. Infelizmente, em que pese o direito seja universal para que a gente possa garantir ao maior número de pessoas, né, sujeitos de direito, ele não é acessível diretamente por cada um deles. Então, muitas vezes, além de toda essa dificuldade, de todo esse custo muitas vezes não só financeiro, mas psicológico também, em relação a ultrapassar esse momento de doença, esse momento de tratamento, às vezes a paciente deveria ter um respeito também à sua individualidade como ser humano, para que tivesse acesso a benefícios que favoreçam, né, passar por esse momento e que muitas vezes não tem. Mas é importante também deixar aqui consignado de que existe sim possibilidades, existem direitos, existem salvaguardas, tanto no Poder Judiciário, para que se faça valer o que se está estabelecido em lei. E aí a gente tem variações para cada município, estado também tem algumas normatizações legislativas diferentes. Então, é um apanhado geral aqui que eu fiz em relação ao que tem de direito, né, a pessoa com câncer, para trazer essa informação para vocês. Obviamente, também daria para nós debruçarmos mais uma live para falarmos especificamente sobre isso, mas deixo aqui uma pincelada na oportunidade que a gente teve nessa noite. O Dr. Paulo me fez pensar e repensar muita coisa aqui em relação aos meus paradigmas, às minhas crenças, às vezes limitantes, mas para mudar o meu mindset aqui também em relação a essa questão do câncer de mama. E aí eu queria, para finalizarmos, conceder a palavra para o Dr. Paulo, para a Tony, para fazer as suas considerações finais, e aí passamos a palavra para a Sandra. Pode ser? Dr. Paulo, suas considerações. Olha, primeiro, mais uma vez, eu queria agradecer pela oportunidade, dar meu testemunho, doutora Érica, aqui. Como você pode imaginar, já participei de campanhas de Outubro Rosa em outros anos, e essa é a primeira vez em que nós temos a oportunidade de mencionar essa questão dos direitos, né? E eu acho isso importantíssimo. Então, eu fiquei muito satisfeito de participar dessa reunião e acho que minha contribuição foi a menorzinha, sinceramente. Acho muito importante o que foi falado aqui sobre a questão da terceira idade e especialmente essa questão do direito, porque de verdade as pessoas não têm conhecimento disso e têm muita dificuldade de localizar, de ter um canal para chegar a esse conhecimento. Isso não é justo. Essa pessoa já está passando por coisas muito difíceis e ela precisava ter acesso a essa informação, a esse tipo de apoio, e são direitos, né? Uma coisa que no nosso país, muitas vezes, a gente realmente, isso é esquecido. Então, eu fiquei muito feliz de participar, agradeço muito pela oportunidade, estão todos de parabéns. Obrigada. Muito obrigada, doutor, muito obrigada. Na verdade, eu diria que trabalhar com o direito da saúde, com o direito médico, na minha vida, na minha profissão, é um propósito, né? Enquanto eu tiver condições e estiver respirando, essa é a meta. E que as pessoas saibam que pode ser difícil, pode ser custoso, no sentido de dispor, de ter que fazer isso também, né? Um custo muitas vezes emocional, mas que existe saída e existe direito para ser protegido para os pacientes. Tony, com você. Suas considerações. Eu também agradeço muito e fiquei muito feliz de estar aqui com o Dr. Paulo Pizão, né? Com a Roberta, com você, Érica, e até salientar que na questão dos direitos, tudo que a Érica comentou, ela faz um trabalho lindo e é pro bono através do nosso portal, portal é de todos, né? O portal Terceira Idade. Quem quiser falar com a Érica, ela responde, dá um encaminhamento de tudo isso que ela falou e muito mais, e tira todas as dúvidas. A Érica está com a gente há anos e é maravilhoso. E eu
Parabenizo, se o doutor Paulo quiser participar também do portal, depois a gente, né, envia, tem artigos, pode escrever, falar. E a Érica é um trabalho lindo que ela tem feito em todas as áreas, e na área do direito, em todas as situações, e mais ainda com tudo isso que você citou, que a pessoa tem direito, sim, a remédios, a até cuidadores, a repor a mama, a fazer implantes, N coisas que são desse tamanho, e que parabéns, Érica, também pelo teu trabalho Obrigada. lindo, né? Que o direito nesse país, infelizmente, ainda ele existe no papel, mas É como algo que a gente precisa brigar ainda. o Muito. Paulo, sim, porque é Mas pode mudar completamente a experiência, a jornada do paciente. sim, Sem dúvida. através do portal, ó, e graças a Deus a gente não sabe de todos os casos, mas alguns que chegam até nós, como influenciou o trabalho da Érica e de outros advogados também, que Sim. encaminharam, de repente falaram, puxa, eu consegui. É triste essa realidade, mas é verdadeira. Precisa, nesse momento, não, ele não vem diretamente. O Infelizmente, direito não vem. infelizmente, a informação, muitas vezes para o paciente, ela vem deturpada, né? E Uhum. normalmente assim, não, você não tem direito. Você não tem Não, mas direito a pelo nada. plano, não, pelo plano não tem Não, cobertura. você não Não, tem pelo nada. plano não pode isso. E E nada, tudo é não, tudo gente. é Tudo é não. não. E a Érica descobre os sims, ela vai e faz o caminho, Vamos brigar pelo faz sim, vamos brigar pelo esse sim. ponto, a gente, né, eu achei lindo a gente estar juntos, né, nessa mesma perspectiva, né, o Paulo também, obrigada, eu fico contente que você leva tanta informação para o público de todas as idades, né, e pessoas como nós, que estamos aqui querendo levar informação e solução, porque também é sempre assim, se fala, é muito bonito, uma vez eu até escrevi um artigo, pode parecer até um pouco picante, mas que não adianta só fitinhas rosas no Outubro Rosa. Você precisa de direitos, você precisa de informação, mas você precisa fazer alguma coisa com aquela informação, saber como chegar, né? Ali na rua tal, mas como é que eu chego até lá? Como é que você precisa pegar um ônibus? Então, a Érica é parte disso, o doutor Paulo é parte disso, o portal e outros ONGs e sites. Quer dizer, a gente tem que fazer uma rede de apoio ao cidadão brasileiro, né? Em todas as cidadãs, os cidadãos, todas as idades e também, né, na terceira idade. E eu só tenho a agradecer. Espero que eu possa ter colaborado de alguma maneira também. E como a Érica falou, né, qualquer coisa, entre em contato com o portal e a Érica vai estar lá junto com a gente. Se o doutor Paulo quiser colaborar também, é muito É bem-vindo. uma honra. Oh, eu que tenho a honra. A doutora, eu chamo Roberta, Paulo, a gente não fala É, muito assim, porque eu sou, para chamar você de Paulo, porque é mais, Fique à né, vontade. obrigada. E então, a Érica tem os contatos, mas eu vou passar novamente aqui para quem está nos assistindo, é o www.portalterceiridade.org.br e temos tem o próprio Fale com a Érica, Fale com os advogados do portal, é uma campanha muito grande que a gente sempre mantém. E se o Paulo quiser entrar em contato também, a Érica tem nosso contato e a Roberta, e são todos bem-vindos. O portal, eu falo, ele é feito por muitas pessoas, né? E ele vai para o mundo inteiro, e para o Brasil inteiro, porque o início todo foi esse, não ter, a internet não tem muros. E graças a Deus hoje temos mais de 250, 300 mil só no Face, 8, 7 milhões no site. Então, é uma informação que ela atravessa fronteiras, vai na Amazônia, vai do Apoque ao Chuí, né? E em outros países também, mas é no nosso Brasil que a gente precisa levar essa informação, né? E eu agradeço de coração. obrigada, obrigada, Tony. Sandra, agora com você. Oi, obrigada, Érica. Eu sou a Sandra, né, em nome do Instituto Digital TV. Eu quero agradecer a brilhante condução da live, né, pelas nossas parceiras, que são a doutora Érica Viana, a doutora Roberta Negrão, que conduziram essa live tão brilhantemente mesmo. E quero agradecer também a ilustre participação do doutor Paulo Eduardo Pizão e da Tony Bernstein, que trouxeram informações essenciais nesse Outubro Rosa, nesse mês que a gente celebra, né, o Outubro Rosa, é o mês da conscientização sobre o câncer de mama. Eu quero finalizar esse evento convidando a todos para curtir, compartilhar esse conteúdo tão rico
E visitem nosso canal, Instituto Digital TV. A gente tem lá o Digicast, que é um podcast com mais conteúdo como esse, que traz muito conteúdo de conscientização e de esclarecimento sobre temas muito importantes para a nossa sociedade. E boa noite e até o próximo vídeo. Obrigada a todos, viu? Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite.